Testemunho de casamento restaurado. Eu me considerava a esposa perfeita. Lauren, como a sua restauração realmente começou? Olá, meu nome é Lauren, eu tenho 40 anos e sou casada há quase 14 anos e não temos filhos. Tornei-me crente no final da adolescência e o meu marido Lawrence um pouco antes disso. Mas depois que nos casamos, nunca estivemos muito próximos do Senhor individualmente ou como casal. Com o tempo, ficamos cada vez mais distantes de qualquer coisa remotamente próxima de ser cristãos. Na verdade, eu fiquei cada vez mais distante, pois era extremamente orgulhosa e sempre pensei que sabia tudo e que só poderia contar com meu marido Lawrence, ou seja, Deus era um mero auxiliar para mim quando eu precisava de ajuda. Como eu me afastei completamente dos caminhos do nosso Senhor, eu sempre soube que voltaria pela dor ou pelo amor. Mas nunca imaginei que passaria por esse tipo de dor, pois sempre me considerei a esposa perfeita e todos ao meu redor continuamente reforçavam que meu comportamento era assim. Que irônico! Lawrence e eu sempre nos demos muito bem, inclusive com nossas diferenças e defeitos, o que nunca incomodou nenhum de nós dois. Sempre fomos atenciosos um com o outro, o casal modelo para muitas pessoas. Mas então as coisas mudaram e ele começou a ter uma atitude cada vez mais estranha comigo. Ele passava muito tempo com os amigos e sempre chegava tarde em casa nos finais de semana. Num desses finais de semana eu acordei por volta das 7 horas da manhã e ele ainda não tinha chegado em casa. E isso foi a gota d'água para mim. Acabei fechando a porta. Imediatamente eu me arrependi e ele conseguiu entrar em casa. Mas aí o muro de ódio já estava construído. Tivemos uma conversa muito séria e ele me disse que não me amava como antes, mas não admitia que havia outra mulher quando questionei. Então uma semana se passou e no início do fim de semana seguinte eu perguntei por que ele estava agindo de forma tão estranha comigo. E foi então que ele confessou que conheceu outra pessoa e que a amava. Naquele momento, meu mundo perfeito desabou. Eu não conseguia acreditar que meu casamento modelo havia acabado. Afinal, eu sempre fui a esposa perfeita. No começo ele não saiu de casa, mas desde o começo Deus estava me avisando que ele ia sair e que eu deveria deixá-lo ir. Cerca de um mês depois de Lawrence confessar sobre a outra mulher, ele decidiu sair de casa para morar sozinho em um apartamento, porque a outra mulher morava com a família e era mãe solteira. Quando Lawrence saiu de casa, eu estava realmente perdida e pedi a Deus que me deixasse morrer. Num daqueles dias de desespero total, eu fui ao computador e digitei restauração de casamento, porque eu precisava saber se havia outros casais com problemas no casamento, pois acreditava que era o único que tinha esse tipo de problema. Nessa busca eu encontrei o RMI, e logo eu preenchi o meu questionário de avaliação de casamento. Então eu baixei o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. E imediatamente eu comecei a lê-lo e a fazer as lições também. Eu li o livro Uma Mulher Sábia Grátis e alguns dias depois eu comprei o livro. Meu desespero era tão grande que eu devorei os livros e as lições e comecei a aplicar cada um dos princípios em minha vida diária. Por mais que meu casamento não pudesse ser restaurado, eu sabia que, pelo menos, Deus me tornaria uma pessoa melhor. E como Deus transformou você, Lauren? E Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Como no início eu não entendi onde eu havia errado no meu casamento, eu demorei um pouco para perceber que Deus me queria inteiramente para si. Eu lembro-me de ter lido e relido as lições e não entender realmente o que havia feito de tão errado, mesmo me considerando a esposa perfeita. Mesmo lendo a Bíblia, eu não conseguia nem entender o que Deus queria que eu fizesse. Eu não pude fazer mais nada, eu apenas chorei e virei a vítima o tempo todo. O ponto de virada foi quando eu confessei a Deus todas as minhas ansiedades, medos e que nunca poderia agradecer-lhe pela minha vida. É claro que eu me senti extremamente culpada por tudo que eu disse a Deus, mas Ele, em sua infinita bondade e misericórdia, entendeu meu coração, querendo que eu fosse real com Ele. Foi então
que eu comecei a sentir cada vez mais a sua presença comigo e até ouvir a sua voz sussurrando no meu ouvido. Muitas e muitas vezes eu senti a sua mão em meus ombros me guiando. Eu chorei dia e noite porque eu queria e precisava dele para transformar a minha vida. Ele afirmou que queria que eu fosse a mulher sábia escrita em sua palavra. Quais princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Lauren, que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? Eu levei as lições e a palavra de Deus tão a sério que eu usei todos os princípios. Mas o que eu mais usei e uso hoje em qualquer situação da minha vida é deixar ir. Ai, meu Deus, deixar ir não foi fácil e foi muito gradual. Eu sempre fui extremamente curiosa e claro que o inimigo adorava usar isso contra mim, dizendo que não faria mal nenhum me esbilhotar aqui ou ali. Outro princípio que eu usei muito foi o jejum, porque eu realmente precisava aprender a depender apenas de Deus. E claro, aprendi a orar e a vigiar sem cessar, como dizia a palavra em Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para não ceder à tentação, pois o espírito está pronto, mas o corpo é fraco. Quais foram os momentos mais difíceis que Deus ajudou você a atravessar, Lauren? Eu não posso dizer que passei por momentos mais difíceis do que qualquer outra, porque para mim toda a minha jornada de restauração foi difícil. Eu fiquei longe de todos, inclusive de familiares, que eu sabia que atrapalhariam a minha jornada de restauração. Portanto, eu estava completamente na presença de Deus e do meu marido celestial em todos os momentos. Então, foi durante esses 4 meses que durou a minha jornada de restauração que Deus me sustentou o tempo todo e aprendi a depender somente dele. Lauren, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Eu não consegui entender bem o ponto de virada, mas eu me lembro de sempre orar, pedindo a Deus, clamar, implorar o quanto eu queria ser transformada e depender apenas dele e de mais ninguém na minha vida, independentemente do meu casamento fosse restaurado ou não. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Lauren. O seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? O meu aniversário é no início do mês de março e Lawrence estava ansioso para comemorar essa data comigo, como sempre fizemos. Ele marcou um jantar comigo e me convidou para sair, embora eu não tenha considerado isso um encontro na época. Desde o dia em que ele decidiu sair de casa, não nos vimos nenhuma vez, e ele soube pela família e por um amigo em comum que eu estava muito mudada. Antes de tudo isso acontecer, eu sempre fui muito frágil e extremamente dependente dele para tudo. Foi aí que marcamos um horário para nos encontrarmos no restaurante, e ele ficou muito impressionado ao me ver. Mesmo sabendo que eu estava sofrendo muito, ele entendeu o quanto era difícil para mim. Quero que saiba que eu não fui mais uma mulher orgulhosa. Em nenhum momento eu levei o crédito pela minha conversão, quando ele se maravilhou com qualquer mudança em mim. Em vez disso, cada vez que eu fiz isso, eu deixei claro que tudo que ele via e percebia era apenas obra do nosso Senhor, meu novo marido. No final do jantar, ele me disse que queria ir para casa, mas que ainda não havia resolvido sua situação com outra mulher e que só voltaria quando terminasse tudo, porque merecia ter tudo plenamente. Mas é claro que Deus tinha outros planos, porque no dia seguinte, Lawrence me ligou dizendo que havia terminado com outra mulher, que ela o havia deixado e que ele estava voltando para casa. Glória a Deus! Eu realmente não esperava por isso naquele dia, mas em poucas horas ele estava em casa e eu desfiz as malas dele. Você recomendaria alguns dos nossos recursos em particular que tenham ajudado você, Lauren? Ah, sim, claro. Os materiais que mais me ajudaram foram os livros Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento e Uma Mulher Sábia, os vídeos e as lições dos cursos. Você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres, Lauren? Ah, sim, não há dúvida de que preciso partilhar a verdade com tantas mulheres desesperadas. Deus permitiu que isso me tornasse uma mulher sábia, para encorajar as mulheres que precisam ouvir a verdade, e especialmente aquelas que não têm filhos.
Ajudar as pessoas que não têm filhos a compreender que cada jovem é sua filha, que sua filha precisa de sabedoria, orientação e compreensão, enquanto nos gabamos dos nossos fracassos e de como confiar em Deus para nos ajudar. De qualquer forma, Lauren, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Não desista, persevere e siga em frente no seu caminho da restauração. Mas, acima de tudo, obedeça a Deus, ore, clame e coloque-se inteiramente na presença dEle, porque Ele agirá em seu favor, pode ter certeza, dependa apenas dEle.